Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Programa Opinião mais uma vez ao vivo. Hoje, segunda-feira. Rapaz, deu um branco aqui porque eu ia falar que na segunda-feira era 28, mas já é 27 ainda, tá? 27 de novembro de 2023. Satisfação estar de volta com você aqui, ao vivo, começando na grade aqui, não é? Na nossa programação do Opinião, começando a semana, na verdade, não é? E Opinião hoje a gente vai tratar de um assunto que causou muita polêmica nos últimos meses aí e tal. Enfim, a gente vai aqui beber diretamente da fonte. Eu falo que a melhor forma de a gente trazer aqui as informações é quando a gente extrai essas informações da fonte propriamente, não é? Eu estou falando da vereadora Edna Sampaio, que aqui está a postos conosco, não é, mais uma vez, para nossa grata satisfação, para a gente falar, não é, sobre tudo. Aliás, não vamos ficar também só nesse mimimi, nesse rame-rame de problema de cassação. Vamos falar do trabalho, da performance parlamentar dela, né? Afinal de contas, da outra vez que ela veio aqui, ela apresentou, falou de algumas defesas, algumas proposituras dela. E vamos falar, obviamente, dessa questão toda, desse desfecho que ela foi reconduzida ao cargo depois de todo um trabalho ali de suador. Eles fizeram de tudo para que, eles que eu falo, os demais colegas da Edna, para tirá-la do caminho, mas não foi bem assim que o desfecho aconteceu. A gente vai falar sobre isso e muito mais com a petista Edna Sampaio, que está aqui conosco, também conhecida como esposa do nosso William Sampaio, nosso dirigente que está ali. Hoje ele veio acompanhando de perto para, né, falou assim, agora eu sou segurança dela. Então, o bate-papo aqui está aqui aberto para que você possa interagir conosco também. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Fim de semana foi tranquilo, né? Muito tranquilo. Bebeu todas as garrafas de água, porque você não bebe direito, não é? E a caminhada na minha casa foi muito boa. Foi? Foi. Por que caminhada? Foi. Do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Esse é o exercício do Lorenberg, né? Então tá, hoje a gente vai então falar aqui sobre tudo isso e muito mais aqui conosco no programa Opinião, né, que está aí caminhando para o seu 4º ano, para nossa grata satisfação também, que é um orgulho. Olha, passamos por pandemia, passamos por quantas barreiras aí, estamos aqui firmes e fortes. O vereadora Edna, satisfação em tê-la aqui. Eu vou parabenizá-la. Dizem que o jornalista não pode parabenizar, mas eu vou parabenizá-la porque a senhora foi guerreira na sua resiliência aí. Também parabenizar a sua defesa jurídica. Conhece quase nada, doutor Julier Sebastião, ex-juiz federal aí, que respondeu pela defesa jurídica da senhora, que foi assim, não é? E deu certo. E que bom que a senhora voltou aqui ao programa. Eu queria que a senhora já fizesse agora, mais tranquila e tal, fizesse uma avaliação desse desfecho. E a principal pergunta minha é, agora, a partir desse instante, haverá clima assim, de relacionamento ali internamente na Câmara? Porque houve de um tudo ali, né, de provocações, de palavras muito fortes, enfim, muitas alegações. Eu gostaria de saber da senhora, primeiro, uma avaliação desse desfecho e também se, na sua avaliação, como será esse de agora em diante lá, porque vai ter que seguir a vida, né? Boa noite, bom tê-la aqui. Obrigada, Paulo, obrigada, Lorenberg, muito prazer estar aqui novamente. Me sinto muito confortável aqui no diálogo com vocês, porque, como eu disse antes, mesmo temos posições diferentes, a gente sempre teve uma relação de muito respeito, então todas as vezes que eu vim aqui foram conversas muito produtivas
E eu fico muito feliz. Muito obrigada. Então, Paulo, sobre a questão da... É aqui, né? Desse lá. Nessa Aquela aqui, câmera né, grande, grandona lá, ali, você pode né? olhar Pronto. para ela, para o Lorenberg, para mim, pode olhar para quem só quiser. Tá bom. Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos num processo de muita deterioração da democracia, né? Lamentavelmente, o Brasil vive hoje uma crise democrática muito forte. Eu estava conversando anteriormente com o Lorenberg sobre a indicação do Flávio Dino para o STF e a importância disso politicamente e institucionalmente falando, né? O que aconteceu na Câmara Municipal de Cuiabá comigo, né, tendo esse ano inteiro, praticamente, é um caso exemplar de como esse pensamento extremista trazido para a política faz com que as instituições sejam vilipendiadas, sejam completamente desrespeitadas. Então, a própria democracia, ela se coloca em risco na medida em que um fundamento da democracia é justamente a questão da legalidade, da estabilidade, do cumprimento da legalidade. E nesse caso da Câmara Municipal de Cuiabá, nós tivemos um verdadeiro espetáculo de ilegalidade, né, sob o pretexto de acusação de uma improbidade administrativa, foi se fazendo um verdadeiro espetáculo à la extrema-direita, né, em que as instituições não valem nada, em que o devido processo legal é só uma formalidade banal para se conseguir o objetivo final, que é exatamente, não o objetivo da justiça, mas o objetivo de eliminar aquele ou aquela que se considera inimigo. Então eu volto para a Câmara Municipal agora, em primeiro lugar muito consciente do meu papel enquanto vereadora, a primeira vereadora negra da capital. Isso não é qualquer coisa, então não é uma retórica o que eu estou falando, e esse processo prova muito isso. Volto tranquila, porque tenho desde o começo muita tranquilidade com a minha consciência, com tudo aquilo que foi feito, né, no meu mandato, que é um mandato extremamente combativo, extremamente responsivo, um mandato que tem entregado muito para a população cuiabana e para aqueles que, né, colaboram e constroem com a gente a nossa pauta. Então, a volta à Câmara Municipal de Cuiabá é uma volta que, na minha opinião, constrange os colegas, né, que fizeram todo um processo, um arranjo, um acordo entre eles. Eu sei que muitos, inclusive, muitos não diria, mas alguns ali talvez votariam diferente, inclusive tinham manifestado para mim um voto diferente, mas foram todos unificados numa posição política para me defenestrar, para me retirar, não é só do mandato, me retirar da política, porque quando você tem uma campanha que foi feita absolutamente em consonância com rebatimento dentro da Câmara Municipal, que é uma instituição que deveria primar pela legalidade, é uma casa política, mas tem todo um rito da legalidade que precisa ser observado. Quando se faz isso, quando se desrespeita uma instituição a qual você faz parte e está ali como pessoa responsável, eleita para isso, eu acho que o constrangimento não é meu. Né? O constrangimento é de quem produziu tudo isso como narrativa, de quem quis me criminalizar esse tempo inteiro, de quem achou que poderia tudo. Né? E eu sempre disse que a maioria pode muito, mas não pode tudo num sistema democrático. Porque a democracia não é sobre a vontade da maioria. As minorias também têm direito de existir. Né? E nós estamos vivendo uma política em que a crueldade, né, ou utilizando um termo que uma filósofa alemã utilizou, analisando a situação da Alemanha nazista, cunhou a palavra, o termo banalidade do mal. Né? Então as pessoas, elas simplesmente fazem as coisas porque têm a oportunidade de fazer sem medir as consequências daquilo para a vida daquela outra pessoa, né? Sem medir a crueldade que elas estão produzindo ao fazer um gesto que para ela parece banal. Né? Então essa é a banalidade do mal, e eu acho que essa banalidade se expressa muito naquilo que aconteceu na Câmara Municipal de Cuiabá. Acho que os vereadores e as vereadoras, lamentavelmente, mostraram que tem muito problema, né, de fazer política com debate, mesmo com debate de conflitos, de posições diferentes, mas tem problema com a democracia. Né? E, felizmente, o Judiciário reconheceu isso, né, que havia um processo ilegal em curso, já tinha reconhecido antes, quando mandou suspender o processo, e, finalmente, com mais a última legalidade que a Comissão de Ética cometeu, que é continuar o processo depois do prazo expirado. Quando foi suspenso, faltavam 5 dias, a Câmara fez
sessão de cassação no 10 dias depois do prazo vencido. Então, uma sessão absolutamente ilegal, feita para ser um espetáculo. Então, eu volto tranquila. Ainda, Paulo, que eu tenha que hoje com mais consciência de quem são os meus pares, né? Ainda que de repente eu possa realmente ter uma atuação mais outsider, ou seja, alguém que não pertence àquele lugar, mas está ali, alguém que não é desejado ali, mas está ali, né? Então vou te querer pelas costas assim, mas mas vão ter que me engolir porque a democracia exige essa diversidade, né? Incorporou o Zagallo nela aqui agora. Vamos ter que exatamente. engolir a Edna aí. E nós, Lorenberg e eu aqui já comentávamos isso, né? Que falha, se ela é uma falha jurídica, alguém vai botar o dedo na ferida uma hora, porque não tem como passar, não é, Lorenberg? Não tem como. Esse negócio de rito, cara, é um negócio muito complicado. Se você realmente cometeu a falha e quer passar o trator, porque o sangue nos olhos, isso, e acho que eles não aprendem. Eu já falei isso para alguns vereadores lá, inclusive para o Sá, que teve aqui, o Rodrigo Sá, porque Dilemário também, que batem duro, não houve erro no rito. Como que não houve, né? Se tá provado por A mais B aí, se já teve manifestação não só do Ministério Público, mas da Justiça. E agora, e depois, deixa para fazer a coisa, proceder o julgamento depois do prazo expirado. Aí você não quer nada também, né? Aí. Ainda queria que eu estivesse presente numa sessão ilegal. Mais isso ainda, né? Então, é um prato cheio para quem tem um bom advogado e recorre, e aí a justiça está aí agora. Agora, saber viver, conviver, para que não haja mais mimimi, essas picuinhas que eu chamo de, né? Vamos trabalhar junto aí, nosso legislativo precisa, Cuiabá precisa, último ano antes da eleição aí precisa desse trabalho. Eu gostaria muito aqui de estar falando com a Edna sobre o que ela está fazendo pelos pretos, por exemplo, né? Já que ela, pelas minorias, que ela foi eleita com o voto dessa minoria aí, que ia ficar órfã, né? Se ela realmente ficar sem um mandato. E outros vereadores, como vêm todos aqui que a gente convida, falar de projetos, proposituras, agora de rame, e já não deu certo lá com a Bíblia, já erraram lá, agora estão errando aqui, vão errar até quando esse negócio? Eu fico só na espreita, mas a gente fica chateado também, né? Porque a gente não quer ver essa balbúrdia aí de... Agora, eu acho que a senhora errou na dancinha. Eu acho que a senhora não devia ter feito aquela dancinha lá, não. Qual dancinha? Tem uma dancinha, vai com um palavrão lá, que não sei o que teve lá, que eu até comentei lá na Notícia de Frente com Luciana e com a Haroldo, acho que um dia lá. Uma dancinha lá que a senhora cantou lá, de um funk, o que era aquilo lá, falando, tinha um palavrão lá no meio. Eu não dancei, não. Era um vídeo que foi produzido era um TBT, com uma música da Isa, que é a música verdade. Fé. E ela está dentro de um contexto da música pop, da música popular. Direto, né? Então, entendedores entenderão. Tem a cara de Eduardo, acho que foi Eduardo que Agora, os que vestiram a carapuça, não sei por que vestiram, eu não vestiria. Né? Mas se vestiram é porque deve ter algum tipo de relação. Se sentiram ofendidos, Mas deixa eu chamar o Lorenberg, porque ele pesquisou um monte de coisa para perguntar, por favor. Oh, meu Deus, eu falei agorinha que ele veio todo preparado, eu estou sem nenhum papel aqui, olha, eu tô achando que tá meio desigual, não tem paridade de armas aqui. Ele vai ser o seu Rodrigo Sá aqui no programa hoje. Mas, vereadora, é muito bom, mas muito bom mesmo tê-la no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença aqui. Obrigada. Vereadora, eu vou pegar carona em parte da resposta que a senhora nos deu para provocar e provocá-la sempre no bom sentido, para uma reflexão. Recentemente eu tive contato com alguém que se dizia, e de fato o é, muito conhecedor da casa da Câmara Cuiabana. Foi inclusive em algum momento, vereador por um certo tempo. E nessa conversa que nós tivemos, ele chegou a dizer o seguinte, ora, se a casa decidiu por caçá-la, ainda que tenha um mandato, o retorno ao mandato, a vida dela na casa será muito difícil, muito complicado, porque a casa vai insistir em outros procedimentos.
Foi isso que eu ouvi. E aí eu pergunto à senhora já pensou a respeito disso? A senhora já bateu um papo com o advogado Juliera a respeito disso? A senhora tem consciência disso ou ainda não pensou, não tem consciência sobre isso? Não, Lorenberg, eu não posso me mover pelo medo, né? Eu sou uma pessoa que enfrento as situações mesmo com medo, né? Para mim não vai ser uma coisa agradável retornar nesse contexto que está colocado. Mas eu sei bem o meu papel. Eu não sou uma jovenzinha acuada pelo medo. Eu sou uma mulher que sei muito bem o que eu estou fazendo e para onde eu vou, né? E para onde eu tenho que ir, qual é a minha obrigação. E a minha obrigação é com os meus eleitores, com aquelas pessoas que acreditarem em mim. Ao trabalhar em função daquilo que me elegeu, as pautas que me elegeram, obviamente que eu estou trabalhando não apenas para os meus eleitores, mas para todas as pessoas que moram em Cuiabá, né? Eu acho que a Câmara, essa política feita pela Câmara, revelada nesse processo da minha cassação, é uma política que não pode ser tolerada, né? Porque nós não podemos fazer da política e dos instrumentos institucionais instrumentos de perseguição àqueles que não coadunam com o pensamento da maioria. Ali na casa nós temos dois grupos basicamente, o grupo da base do prefeito e o grupo que é oposição e está ligado ou a Mauro Mendes ou a Abílio Brunini, né? Que são pessoas de filiação ideológica muito diferente da minha, né? Então eu vejo o seguinte: mesmo eles tendo posições diferentes, não concordando comigo, esse caso da cassação precisa ser uma lição para eles no seguinte sentido: não se pode resolver as divergências políticas, as insatisfações deste ou daquele, utilizando uma instituição séria como a Câmara Municipal de Cuiabá para promover uma persecução à pessoa. Só tem uma vereadora negra ali, só tem uma mulher de esquerda ali. Eu vim representando uma maioria que não está representada na Câmara, porque eu não represento todas as mulheres pretas. Tem mulher preta que não gosta de mim, e está tudo bem, não tem problema. Tem mulheres que não acham que as mulheres nas representam. Não está tudo bem, mas fazer o quê? Essa sociedade que nós temos. O que eu quero dizer é que, independente do que eles achem ao meu respeito ou queiram fazer a meu respeito, eles só poderão fazer dentro da legalidade. Porque fora da legalidade, a gente vai ter que enfrentar. Porque nós não podemos, e aí eu acho que o povo cuiabano precisa também ser beneficiado com tudo isso que aconteceu, no seguinte sentido: vamos ter mais responsabilidade institucional, vamos ter mais responsabilidade e qualidade na política. Porque quando uma Câmara que passou o ano inteiro discutindo a cassação da única representante mulher negra, primeira vez que chega ali, e acha plausível que se afaste do cargo a vereadora, que não recebia salário, pague salário para outro vereador, dentro de um processo que foi considerado ilegal, demita as pessoas do gabinete, a Câmara tenha que ressarcir essa verba trabalhista, depois, na volta, recontrata, quer dizer, e o tempo que esses vereadores se dedicaram a caçar como um grande espetáculo heróico, porque foi isso que se tratou. A minha cassação foi transformada num grande espetáculo onde os heróis eram aqueles que massacravam uma única mulher. A única e a primeira vez que uma mulher preta, que as mulheres pretas, que as meninas pretas têm uma representatividade. Massacrar por quê? Porque querem destruir a imagem de uma pessoa que tem uma trajetória idônea, que tem uma história de vida, de prestação de serviços à comunidade, à população de uma maneira geral do estado de Mato Grosso. Eu sou uma mãe, sou arrimo de família, eu criei 3 filhos, o meu filho mais velho é um médico, o outro é um advogado, a minha filha mais nova mora em São Paulo sozinha, trabalha, se sustenta, ela trabalha com cinema, ela é uma cineasta. Então, como que uma pessoa como eu, no meu primeiro mandato, posso ser perseguida da forma violenta como eu fui, dentro da Câmara e fora dela? Eu fui tratada como se eu fosse uma perigosa bandida que precisava ser, por todos os meios, caçada. Por meio do Ministério Público, por meio do Judiciário, por meio da Polícia Civil.
todos os instrumentos foram mobilizados para essa caçada à vereadora Edna. Qual é a periculosidade da vereadora Edna? Qual é o antecedente criminal da vereadora Edna que coloca ela na posição de uma das pessoas, a pessoa mais falada no ano inteiro de 2022? Por quê? Por conta de R$20 mil, de uma verba indenizatória que eu provo onde é que foi gasto, mas que a Câmara não me permitiu fazer isso. Porque não era um processo que se queria discutir a verdade. Era um processo que se queria legitimar uma vontade ilegítima, que é a vontade de se ver livre de alguém que para eles atrapalha, ofusca, né? Não faz parte do jogo, não tem, hoje eu vejo isso com muita clareza, né? Quando há um consenso, eles estão me dizendo assim, você não pertence ao nosso grupo, você está fora do script, você não é bem-vinda aqui. E aí se uniu tanto a base do prefeito, quanto a oposição ao prefeito. E foi a primeira vez, eu não sei se tem algum registro na história da Câmara em que uma cassação obtém o consenso dos pares. Qual foi o crime que eu cometi? Não há nenhum processo, porque o processo que foi instituído foi considerado ilegal. Não foi pelo prazo decadencial, como querem produzir uma narrativa. Ah, mas só foi por causa do prazo decadencial, por isso que o processo foi arquivado. Não, foi anulado. Não. Várias irregularidades foram levadas ao juízo, o juízo acolheu as denúncias nossas e suspendeu o processo. Depois retomou. Só está ciente de que eles não vão parar, né? Que, como o Lohenberg disse aí, vão tentar de outros modos, não vão ficar quietos. Agora, há que se ter o aprendizado, né? Se tiver que fazer qualquer coisa contra qualquer um deles, dos 25, que se faça, mas com juízo, né? Até porque a Câmara ali tem toda uma estrutura jurídica para fazer avaliações, não dá barrigadas, não é? E também não tentar fazer achismo, tiro no escuro, para tentar acertar, ou levar a coisa no grito também. As coisas não funcionam assim. Eu acho que se cometeu erro, qualquer ele que seja, tem que se levar até as últimas consequências. Provou-se de um lado ou de outro, pronto, colocou-se luz no assunto e bola para frente. Agora, o que não pode é fazer na pressão, com sangue nos olhos, e não aprender com o passado. Teve erros aí, lá na questão do Abílio, não é? E agora comete erro de novo. E até quando, né? Por bel prazer. Ficou feio para a Câmara, né? A volta da Edna ficou feio para a turma lá que estava comemorando aí. Mas a gente continua falando sobre isso já, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, Lohenberg, mas eu tenho que dar um recado aqui importante, rapaz, que é o seguinte: Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados. Doe principalmente alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso. Doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ao lado do SAMU. E também nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, esperança e amor ao próximo. Faça então a sua parte, solidariedade com empatia, doe neste Natal. A gente vai para o intervalo comercial, coisa breve, já a gente retoma aqui o nosso bate-papo com a vereadora Edna Sampaio do PT. Instante só.
Bem, cá estamos de volta com o programa Opinião, né? Que ao vivo hoje com a Edna Sampaio. Vamos, antes de seguirmos com a entrevista, com os destaques do Gazeta Digital. Quer saber das coisas, tudo que está rolando no mundo, desde a guerra lá fora, não é? Tem as coisas da economia aqui no país, no estado, nos municípios, enfim. www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, o correligionário da Edna Sampaio, presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou nesta segunda-feira, dia 27, os nomes de Flávio Dino Lorenberg para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal, STF, e de Paulo Gonet para ser o novo Procurador-Geral da República. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto em comunicado. As indicações foram encaminhadas ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Agora, Dino e Gonet passarão por sabatina e precisarão ser aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e pelo plenário da Casa. Em seguida, terão a cerimônia de posse marcada pelos respectivos órgãos. Pelas redes sociais, Dino disse que está, aspas, imensamente honrado com a indicação. Aí ele disse, né? Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadores e senadoras, né? Eu sou grato pelas orações e também pelas manifestações de carinho e também solidariedade, fecha aspas, escreveu lá o Flávio Dino. Outro destaque está aí do Gazeta Digital, o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, ele afirmou nesta segunda-feira, dia 27, que sua prioridade é governar o Estado e não garantir a permanência do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, dentro do União Brasil. A declaração ocorre na véspera em que encerra o prazo dado pelo deputado para definir seu futuro político. Abre aspas. Eu, apesar de ser o presidente do União Brasil, a minha prioridade é governar o Estado e entregar resultado para a população. Eu não vou deixar de colocar isso como prioridade. Estou como presidente do partido para contribuir com a organização da qual eu faço parte. Entretanto, a minha prioridade é cuidar de Mato Grosso e fazer com que o governo funcione bem e que a política dê resultado para o cidadão. Fecha aspas, disse aí o glorioso Mauro, o Lorenberg. Por que ele não passa, então, esse comando do partido para outra pessoa, então? Ele nem faz, eu ia falar a palavra, não pode. Ele não faz uma coisa nem outra, assim, e a coisa tem que tomar decisão. É assim que funciona e não tem como tirar a política partidária de lado. Faz parte, e ele, como disse aqui, ele integra esse conjunto de políticas, não é? Agora, o Botelho está certo de pressionar e ele, agora parece que eu até estava lendo aqui, estava até vendo, imaginando o Mauro Mendes, né? Eu tenho mais coisa, é como quem está dizendo assim, eu tenho coisa mais importante para fazer do que definir isso. Tem, de fato, mas também é importante o lado partidário, né? Queria que você fizesse um comentário rápido disso aqui, eu quero também uma pincelada sobre o Flávio Dino. Mas é muito rapidamente, amigo telespectador, uma observação apenas. Veja, o governador está certo quando diz que a prioridade do governador é apresentar serviços ao conjunto da população, é administrar o estado de Mato Grosso. Está correto. Porém, o governador, que é governador do estado de Mato Grosso, é também o presidente
do maior partido político do estado de Mato Grosso. Ele também tem que dar atenção, porque como presidente, a prioridade do presidente é o partido que ele administra, é o partido que ele comanda, e ele sendo o maior líder do partido, porque a figura do governador torna-se o maior líder do partido, não pode perder de vista que a conquista da eleição para a Prefeitura de Cuiabá é importantíssima em todo esse cenário. Não perdemos também de vista que o Estatuto da União Brasil, no artigo 44, diz com toda clareza: quem decide, quem escolhe o candidato a prefeito da cidade, do vice-prefeito da cidade e dos vereadores e das alianças municipal é exatamente o Diretório Municipal de Cuiabá. Você acredita nisso, né? Está lá no Estatuto, está lá no Estatuto. Quem que cumpre o Estatuto hoje? Quem que respeita o Estatuto hoje? Tem um diretório, tem um dirigente partidário bem na minha frente ali, ó. Esse negócio de cumprir Estatuto, me mostra quando você achar um que cumpre. Ninguém, Paulo. Ipsilíteres, principalmente, né? Um cumpre alguma coisinha, outra coisa colar. E o Dino, rapaz, e o Flávio Dino, não é de ver que Lula escolheu o Flávio Dino e agora tem que combinar com os senadores lá, né? Porque tem a CCJ e tem depois a questão do plenário, né? Passando pela... Se tiver problema, eu acho que ele vai ter problema. Não estou dizendo que ele não vai ser aprovado, mas ele vai ter porque ele comprou umas brigas tão bobas assim com os senadores, de não ir em convocação, de fazer comentários fortuitos, gratuitos, assim. Eu acho que isso agora vai ser... E o pessoal lá, eu não sei como é que está a matemática lá, né? Mas esse pessoal vai colocar isso agora para... Eu queria que você me desse uma avaliação sobre isso aí. Mas muito rapidamente, Paulo, eu vou fazer duas observações. A primeira delas, que a escolha tanto do ministro Dino, quanto a escolha do subprocurador da República, o Gonê, descontentaram a imensa maioria dos petistas. Esse é um ponto interessante. Aliás, o Gonê, em 2019, chegou a ser alvo de expectativa do presidente Jair Bolsonaro, porque ele fazia parte de um grupo de bolsonaristas que o indicaram para ser o novo procurador-geral da República em 2019. Uma das pessoas que mais defendeu o nome foi exatamente a Bia Kiss, que chegou a ser colega dele dentro da faculdade. Né? O mundo não gira, capota, né? Então a gente precisa observar isso também. Agora, a meu juízo, o presidente da República agiu de uma forma diferente quanto os governos petistas agiram no passado. Deram preferência à lista tríplice e não foi o caso agora. Ignorou-se a lista tríplice da Procuradoria-Geral do Ministério Público Federal, assim como fez o presidente passado. Não tem obrigação também de... Não tem, mas é bom sempre colocar isso de bom senso, né? Como prioritário. Com relação ao Dino, eu confesso que ele vai ter algumas dificuldades na sabatina, tanto na CCJ, porque quem é presidente da CCJ é o Davi Alcolumbre, que tem a sua prioridade de ser o novo presidente do Senado. Ele vai ter algumas dificuldades ali. O Dino não vai fazer como ele fez no passado, que deixou alguém em banho-maria durante quase 5 meses para colocar o nome indicado pelo governador, pelo presidente da República na CCJ para ser sabatinado. Lembra disso, amigos? Eu lembro muito bem disso. Agora só tem um problema, Paulo. Ele dificilmente será reprovado no Senado. Vamos fazer a conta? São 81 senadores. Tem 23, 24 bolsonaristas que podem ou não votar em peso contra a sua candidatura. Mas 24 é muito pequeno do ponto de vista de reprovação de alguém que é indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E mais um outro detalhe, mesmo entre os 12 senadores,
do PL, muitos deles ali votarão a favor do próprio Dino para o Senado. Certeza. Quem tem medo, né? Exatamente. Entre os 24, ele terá voto ali também muito grande. Pois é, quem viver, verá. Flávio Dino, eu só posso arriscar que não será um chá das 5. Acho que o bicho vai ferver. Porque eu vou falar, pô, mas tem saber jurídico, tem notório saber? Tem, o cara já foi presidente, já foi juiz federal, não sei o quê, mas tem livro publicado, tem isso, tem aquilo, tem reputação ilibada, aí tudo isso vai colocar lá, virar um show de argumentações lá. Mas eu acho que com o Lorenberg disse aqui, a matemática que vai fazer... Que soma. Matemática é líquido e certo. Eu vou pedir um comentário aqui da nossa querida vereadora petista Edna Sampaio neste bloco, porque eu não vou poder abordar outras questões neste bloco, porque ele é o mais curto dos três, para a gente deixar o terceiro bloco para a gente falar mais da atuação lá na Câmara. O que a senhora avalia desse nome do... Não está certo ainda, gente, falta o Senado ainda, mas parece que tivemos lá atrás, em 1800 e alguma coisa, o Barata Ribeiro, reprovado no governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, Barata Ribeiro, que era avô do Agildo Ribeiro, aquele humorista da Rede Globo. Como é que a senhora avalia a figura do Dino, com tudo que ele representa, desde ex-juiz federal, ex-governador, agora na condição de ministro da Justiça, lá no Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro quero dizer que eu torci muito para que Lula indicasse uma mulher negra para o STF, porque eu acho que é muito importante, né, que a gente tenha também nesse espaço de decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o espaço de vigília e defesa constitucional, né, e de interpretação constitucional, é importante a gente ter um olhar sobre a situação da população negra, especialmente das mulheres, num tribunal tão importante como é esse aí, o mais importante de todos. Mas eu vejo que, fazendo a leitura do que eu entendo que o Lula está fazendo, eu acho que é muito plausível o que ele está fazendo, a escolha que ele fez, né? Porque é o seguinte, nós não estamos num tempo normal, nós estamos em tempo de guerra, essa que é a verdade. Nós estamos assentados numa panela de pressão. Nós temos aí uma extrema-direita que não apenas no Brasil, mas no mundo, tem ameaçado a normalidade institucional, a democracia, né? Então nós temos não nos esqueçamos que no dia 8 de janeiro nós tivemos caravanas de pessoas, inclusive aqui do Mato Grosso saiu muita gente para poder depredar os prédios públicos que são símbolo dos 3 poderes na República Brasileira. Então isso é muito grave e as pessoas ainda têm dificuldade de compreender a gravidade disso na hora que saem as sentenças para as pessoas envolvidas nesse processo. E eu acho que o Lula fez uma escolha de um estadista e não de um governante. Ele fez uma escolha muito mais pensando numa situação imediata, quer dizer, no médio e no longo prazo, né, numa carreira, num fortalecimento do STF, né, que é, desde o começo do governo Bolsonaro, a instituição mais atacada. E, ao mesmo tempo, a ida do PMDB, né, com a Tebet no Ministério da Justiça, eu acho que dá mais oportunidade para uma figura feminina como a Tebet poder ter mais um desempenho mais visível do seu trabalho ali e, ao mesmo tempo, acena para essa sociedade muito polarizada, né, que a gente precisa dialogar, da perspectiva, inclusive, do Ministério da Justiça, que o Flávio Dino conduziu até agora com uma mão de ferro, né, inclusive atiçando com a sua posição, corretíssima o tempo inteiro, muito fundamentada, mas atiçando muito a posição desse movimento de extrema-direita que ainda existe. Então, Lula fez uma escolha da perspectiva estratégica de longo prazo, de fortalecimento das instituições democráticas. Nesse sentido, eu acho que ele está correto. Agora, eu me sinto frustrada, sim, porque gostaria muito que uma mulher negra pudesse assumir o STF. O Lula não está muito preocupado com o negócio de mulher lá, não, porque duas já vazaram. Nós vamos reduzir a quantidade. Né, ficou só uma agora. Ficou só uma, Tebet, né? Não, lá no Supremo Tribunal Federal ficou só a Carmen. Só a Carmen Lúcia.
Pois é, então tá, a gente vai interromper aqui este bloco, encerrar o bloco, na verdade, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial. Ah, tem um recado agora para você, sabe o que está chegando aí? Fique bem atento, é o Natal premiado da CDL, ó. Tem prêmios à UFA para você. Acompanhe. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, ganhe um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HP20. Natal Premiado CDL. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião nesta noite de segunda-feira, hoje entrevistando aqui a Edna Sampaio, vereadora pelo PT aqui do nosso município de Cuiabá. Eu quero mandar, antes de seguirmos aqui, um beijo. Vou mandar abraço, que eu não sei se é casado, depois, né, para não dar problema. A Silvânia Borges mandou aqui, tem uma foto aqui no grupo do Zap do programa, está assistindo o programa lá no Jardim Imperial, aqui em Cuiabá. É a mesma coisa lá no bairro CPA 1, a Helena Firmino. O Jailson, aí já é um abraço de verdade, viu, Jailson? Que está assistindo a gente lá no bairro Dom Aquino também, junto com a sua esposa, a Marineide. Abraço a vocês, obrigado pelo carinho da companhia, de sempre aqui conosco, assistindo ao programa Opinião, não é? Eu vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg abrir o bloco de perguntas à nossa entrevistada desta noite, que, como eu disse, é a vereadora Edna Sampaio, mas antes me avisaram aqui que eu tenho que chamar um merchan aqui. É porque eu esqueço, a gente vai ficando velho e esquece das coisas, né? Então me avisaram aqui que eu tenho que chamar o recado da Maxlog, é coisa bem breve. Maxlog ali no Distrito Industrial. Acompanhe. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Agora sim, dado o recado da Maxlog, eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui à nossa convidada, que é a Edna Sampaio. Vereadora, eu gostaria muito de uma reflexão aqui. E se os números que eu tenho não baterem, a senhora vai me corrigindo, por favor. Eu estava fazendo a contagem de todos eles. A senhora apresentou 104 indicações até agora. 82 emendas, 2 projetos de decreto legislativo substitutivo. 21 projetos de decreto legislativo, 32 projetos de lei. É claro que muitos desses projetos, alguns deles foram arquivados, não estão ainda tramitando. 2 propostas de emendas de lei orgânica e 50 requerimentos. Eu juntei todos os requerimentos, porque tem vários tipos de requerimentos, eu juntei todos eles, dão 50 requerimentos. E aí o meu pedido, dessas iniciativas, dessas propostas, desses projetos, qual foi, na opinião da senhora, o mais trabalhoso e o que teve maior aceitação dentro do grupo de trabalho que a senhora pertence? E o que avançou mais ali do ponto de vista da tramitação lá na Câmara? Então, eu acho que os projetos nossos, né, do nosso mandato, eles têm uma dinâmica diferenciada no seguinte sentido.
uma questão é apresentada como projeto de lei e nós promovemos várias rodadas de conversas, de reuniões. Geralmente fazemos uma audiência pública para iniciar a discussão e depois disso tem os desdobramentos para a gente poder apresentar o projeto de lei. Então foi assim com o Estatuto da Igualdade Racial, que a gente chamou o movimento negro, as pessoas interessadas, a universidade. Foi assim com o projeto de combate aos incêndios florestais, que foi discutido no GT do nosso mandato, né, pelos co-vereadores. Então é uma proposta que eu apresento, mas quem elaborou essa proposta foram os co-vereadores. Há um projeto, por exemplo, de lei que foi dos cartazes sobre a questão da violência contra a mulher nos estabelecimentos frequentados majoritariamente por homens, que foi uma contribuição da nossa queridíssima defensora pública Rosana Leite, quero até mandar um beijo grande para ela, uma pessoa maravilhosa. Sempre vem aqui no programa. Sempre é uma pessoa que nos inspira muito, né? Então, eu faço sempre desse processo de construção um processo de participação também, porque eu entendo que o mandato ele não é um instrumento privado meu, ele é uma ferramenta, né, da luta das pessoas que estão aí há muitos anos lutando por direitos e reconhecimento desses direitos. Tem pessoas que são preocupadas com a questão ambiental, tem pessoas que são preocupadas com a questão racial, tem pessoas, entendeu? Então, todas essas pessoas cabem no debate que nós fazemos no nosso mandato. Agora, eu sempre falo para as pessoas, eu sou uma mulher negra, então eu não tenho como fugir do debate racial, do debate de gênero. Isso é uma questão que me atravessa enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então, para mim, o projeto do Estatuto da Igualdade Racial, ele me deu uma perspectiva da potência da construção de um mandato para a discussão dessa temática. E nós conseguimos aprovar, hoje é lei. Então, para mim, eu tenho muito orgulho de dizer que nós, inclusive, avançamos em relação ao Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em âmbito nacional. Por quê? Porque lá na Câmara Federal, quando se foi aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, muitas discussões que eram discussões mais objetivas de responsabilidade do Estado, elas foram retiradas da lei. Então, o que aconteceu é que a lei acabou sendo aprovada de uma forma muito mais genérica do que deveria ser. E o nosso Estatuto Municipal visou implementar algumas obrigações do município frente a essa temática. Então, é um projeto que também foi muito cortado pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Muita coisa importante ficou de fora, porque a comissão tirou, né? E tirou assim, eu ainda quero escrever depois, quando eu tiver um tempo, um artigo sobre isso, só sobre as alterações que foram propostas pela Câmara Municipal ao Estatuto da Igualdade Racial, né? Porque ali mesmo você já vê como que a questão do racismo institucional, ele está presente até no olhar das pessoas para falar, não, isso aqui entra, isso aqui não pode entrar, porque não é um debate jurídico, técnico, é um debate ideológico, que se reveste de uma argumentação jurídica, mas na verdade não é. Então, eu acho que esse projeto é um projeto que, para mim, ele tem muita relevância, não só, né, mas eu digo assim, e ele é complexo, porque é um projeto que, é uma lei agora, né, que exige muita responsabilização do poder público para que ela possa ser, de fato, executada, né. Então, eu vejo que eu amo todos os projetos que nós conseguimos aprovar, porque todos eles, né, os meus projetos demoram muito para tramitar e ser aprovado. Já demorava, né? Agora eu não tenho nem esperança que eles sejam aprovados. Eu disse para o pessoal do meu coletivo, falei, gente, a prioridade não vai ser aprovar projeto nesse resto de mandato, vai ser, na verdade, construir projetos, né? Eu acho que isso é importante. Até aqueles relacionados à causa feminina, como é que vai chegar numa Maísa, numa Michele, miga, e aí, vamos, não tem mais, quer dizer, até tem, né, porque vocês são profissionais no sentido figurado, né, vocês estão ali para uma missão, né, agora, se o projeto é bom, tem que se unir, independente que passou, tem que ter grandeza para superar isso aí. Eu tenho que falar tanta coisa aqui de questão política partidária também, mas eu quero ainda falar um pouco dessas questões de pautas lá, ações mesmo, assim, por quê? Esse negócio do racismo é tão cruel, aquele disfarçado, então, é tão vil, que se a gente não tiver firmeza no combate a esse racismo, é a mesma coisa da homofobia, a mesma coisa quanto à violência contra a mulher, se não tiver políticas firmes, mas para aí tem que ter união do legislativo, no caso ali que é o que o senhor representa.
Aí fica como sugestão. Na periferia cuiabana, eu como fui repórter por muitos anos de rua, eu sei do que eu estou falando aqui. Tem muitas meninas de 13, 14, 15, 16 anos, às vezes muitas delas negras, paupérrimas, não é? Não tem... Por que não há uma união, uma iniciativa do Legislativo, ainda que não seja de um vereador somente, para que levar assistência a essas meninas, qualificação, por exemplo, ocupação, coisas mais proativas, mais produtivas, opções, porque elas ficam muito reféns, não é? Aí sem dinheiro, aí vem a primeira cantada que vem, elas caem na lábia, e aí daqui a pouco aparecem grávidas. Então são muito vulneráveis, né? A senhora não pensa em agir, puxar essa fila aí para tentar resolver esse problema? É um problema muito grave aqui, elas não têm absorvente. Eu ia falar isso, Paulo. Eu até esqueci de falar essa questão do outro projeto que para mim foi muito emblemático e importante, que é a menstruação sem tabu, que é não é só a distribuição de absorventes em escolas, assistência social e unidades de saúde, não é só isso. Essa lei que foi aprovada, que é da nossa autoria também, é uma lei que determina a questão dos estudos sobre a questão da fase reprodutiva da mulher, da menstruação, para desconstruir a visão, o tabu que ainda existe sobre esse processo reprodutivo das mulheres. As mulheres são muito penalizadas, as meninas são muito penalizadas quando não têm condições de adquirir um absorvente para poder frequentar as escolas. Isso dá um atraso de aprendizagem e de escolarização para as mulheres, né? Isso é uma coisa importante. Agora eu vejo, sabe, Paulo, que a gente precisa recolocar o papel do legislativo no seu lugar. Quem tem que realizar ações é o executivo. É o executivo. E a gente não consegue uma força nem para, por exemplo, o executivo respeitar as leis que são aprovadas pelo legislativo. O único consenso que teve na casa até hoje é de cassação da vereadora Edna Sampaio. Mas não há consenso, por exemplo, sobre as providências a serem tomadas pelo descumprimento sistemático das leis que foram aprovadas pela própria Câmara Municipal de Cuiabá, por exemplo. Nós fizemos um levantamento nas unidades de assistência social e de saúde sobre a lei da distribuição dos absorventes higiênicos. Sequer as pessoas que trabalham dentro dessas unidades tinham conhecimento da aplicação da lei ou qualquer orientação para viabilizar a sua aplicação. Ou seja, esse é o papel da Câmara. A gente tinha que ter a capacidade institucional de cobrar, de fiscalizar e acontecer, mas não há. Vereadora, o Rômulo está me falando aqui que já está encerrando, o Rômulo, tem que encerrar já o programa. Eu queria que em 1 minuto, se a senhora fizesse um comentário, eu não posso deixar de perguntar a questão do seu partido, porque eu vi gente solidária assim, mas temos 2 deputados estaduais que eu vi manifestações deles sim, em defesa da Edna Sampaio, mas eu vi era do gelo assim, um negócio meio frio, Como que a senhora vê isso agora? O partido está, meio que só jogou a senhora lá na Vala dos Leões lá e... Como é que a senhora avalia isso? Não, eu avalio isso... A senhora defende o Lúdio mesmo ou a Enelinda para prefeito, para candidato a prefeito? Eu avalio que essa é óbvio que a gente sempre acha que poderia ter sido melhor. Né? É óbvio que uma situação como essa que eu passei e ainda passo, porque afinal de contas as pessoas ainda insistem na minha criminalização, alguns veículos, né? Mas eu acho que também tem o processo do próprio partido. Eu sou uma figura muito... Eu não estou falando isso com nenhuma arrogância, não é isso, em absoluto, mas eu sou uma pessoa muito atípica na política. Né? Eu sou uma liderança em construção dentro da política. E a política é um espaço extremamente competitivo, dentro e fora. Então, entender que essas relações elas vão se assentando dentro do partido na medida em que essa liderança em construção ela vai se afirmando enquanto liderança. E eu acho que esse processo todo que levou à decisão horrível da Câmara, né, e agora meu retorno, ela ajuda muito a consolidar essa liderança que é a Edna Sampaio.
Lúdio ou, eu falei, linda, ó, professora Rosa Neide, dois nomes fortes aí que a senhora defende para esse ano agora como nome do PT. Rosa Neide foi minha candidata a deputada federal e não houve um único lugar que a Edna Sampaio chegasse que a professora Rosa Neide não tivesse chegado também. É uma mulher que eu admiro, que eu respeito, tenho divergências com ela sobre a visão de política, sobre o papel do PT. E por isso mesmo eu apoio o Lúdio. Beleza, tá aí, portanto. Obrigado, viu? A gente não tem mais tempo. Estamos falando que eu tenho que terminar o programa aqui. Obrigado ao William Sampaio também. Cadê ele? Sumiu daqui. Que é o esposo dela. O Eduardo, que é assessor, que está ali também. E toda a turma do gabinete lá. Um abraço para a Neuza. Tem um pessoal lá que eu vejo sempre aqui no Zap, mandando perturbação aqui. Então, da Edna Sampaio. Lulinberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã, Júlio José de Campos, deputado estadual, ex-governador, quase tudo, conosco aqui às 7h30 da noite, o deputado Júlio Campos, aqui ao vivo no programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.